Olá, seja muito bem-vindo para mais uma live com mentoria com aluno do Método Hospedagem Lucrativa. Eu, Felipe Lagreca, sou o facilitador dessa jornada, onde eu tento remover os obstáculos, as dificuldades, encontrar as oportunidades no meio da hospedagem dos alunos para que eles consigam triplicar suas reservas. Muitas vezes, os alunos que estão aqui, que estão compartilhando, né, com você aí a situação dele, falando um pouco da hospedagem, pode ser situação similar que você tem aí na sua hospedagem. Pode ser que a região seja parecida. Então, muitas coisas que a gente vai abordar aqui podem ser, né, pequenas alterações que você pode estar fazendo na sua hospedagem, onde você já vai estar tendo uma pequena melhora. Obviamente que você, se não escutou falar, vai escutar pela primeira vez. Eu sempre digo que triplicar reservas e faturar acima de 10 mil reais é uma soma de pequenos fatores. Você ajusta um parafuso aqui, aí esse parafuso combinado com esse, e esse combinado com esse, e assim a gente vai apertando, e essa soma, né, digamos, de parafusos, essa soma de engrenagens é o que vai fazer você triplicar as suas reservas. Então, eu vou chamar aqui o nosso aluno. Luciano, seja muito bem-vindo, meu amigo, aqui à nossa mentoria. Eu, como falei nos bastidores, eu agradeço demais, né, a confiança de você acreditar no projeto, né, de ter sido um dos primeiros, né, porque só 10 pessoas tiveram direito à mentoria, então você foi uma daquelas pessoas que compraram ali com 7 minutos, né, as compras abriram, a venda abriu às 7 horas, com menos de 7 minutos você adquiriu a sua vaga, então eu agradeço demais pela confiança, né, por você acreditar no projeto. Diz aí que pelos próximos 60 minutos serei todo ouvidos seus aí, o que eu puder estar lhe ajudando, lhe direcionando. Conta comigo aí, pode explorar suas perguntas ao máximo, porque eu souber responder, com certeza eu vou trazer a melhor solução para você, beleza? Então, ó, fica à vontade, a palavra está com você, se apresenta, fala um pouquinho da tua hospedagem, se quiser contextualizar um pouquinho, né, se você é dono de pousada, se você é anfitrião, porque eu nem perguntei isso nos bastidores, né? Então, fica à vontade e aí a gente começa aí a nossa mentoria. Ô, Felipe, o prazer é meu. Eu, quando vi a apresentação do curso, me chamou a atenção. A gente fica assim meio com um pouco de pé atrás com os cursos, né, online, mas eu vi que tinha um pouco de fundamento no que você veio apresentando e resolvi investir e confiar na metodologia e realmente vi que tem uma diferença, não é assim uma coisa comum. Se a gente trabalhar de forma correta, a gente consegue sim alavancar. Eu tenho um apartamento na beira da praia, que fica lá em Fortaleza, próximo ali ao Beach Park, conhecido, o famoso Beach Park, né? Um condomínio... Porto das Dunas, Isso. Ali no Aquaville, que ele fica ali próximo, a 800 metros do Beach Park. É um condomínio bem com área verde enorme, várias piscinas. Então, nós temos ali uma atratividade muito boa, principalmente para a família. Então, eu acabei adquirindo esse apartamento, pensando nos meus filhos, que a gente sempre ia para lá, meu sogro é de Fortaleza, então a gente já conhecia o condomínio, e vi que nos períodos que a gente não estava usando, ficava ocioso. Por que não aproveitar isso e ganhar dinheiro? Mas a gente ficava naquela, né? Vamos colocar para alugar, vão acabar estragando o que a gente quer construir, a gente constrói, a gente imobiliza, faz toda a infraestrutura para que a gente use. Então, você investe, deixar na mão do hóspede, a gente ficava naquele receio. E, para nossa surpresa, não foi. Nós temos, assim, raríssimos problemas com relação a isso. Então, foi alavancando. Como a gente vai para lá há pouco tempo, a gente vai 2 ou 3 vezes por ano, eu moro em Brasília e o apartamento está em Fortaleza, então esse período a gente deixa para locação. Tá? O condomínio, como eu disse, é um condomínio bem amplo, com várias piscinas, uma área verde enorme, pé na areia. Esse é um ponto muito bom do condomínio, quer dizer, você não precisa de carro para a praia, você tem infraestrutura de barraca de praia, então você tem todo um conjunto que ajuda, que potencializa. Só que, ao mesmo tempo, você começa a ter muitos concorrentes, digamos assim. É um condomínio com 70 prédios, 70 blocos, e cada bloco tem 6 apartamentos. Então, acaba que uma boa parte hoje... São 420 apartamentos, então. Isso. Uma boa parte hoje... É um resort, né? Existe um pool hoteleiro também nesse condomínio? Tem, mas é um pool muito pequeno. Ele não... Acho que eles não estão com tanto interesse mais em ficar nessa parte de hotelaria.
Então, a maior parte hoje é de proprietários que adquirem os apartamentos lá. Mas tem apartamentos de um quarto só. Então, não é como o meu, por exemplo, são 3 quartos, acomoda até 8 pessoas. A parte do hotel é só para hóspedes de casal, alguma coisa assim. Então, não chega a ser, nesse ponto, um concorrente, porque quem vai para o meu perfil não vai querer alugar um apartamento de 3 quartos, é mais para uma família, um grupo de amigos. Né? O casal já vai direto para esse perfil do hotel. Então, a demanda, a quantidade de concorrentes tem aumentado. Lógico que é aquilo, né? Você tem concorrentes que cuidam do apartamento como você, e tem concorrentes que qualquer banquinho de plástico já é a mesa de jantar. Então, não, o nosso faz questão de ter um diferencial. Até porque eu uso o apartamento. Então, tudo que eu coloco lá, eu coloco com essa qualidade. E o que eu tenho visto de dificuldade é exatamente isso. As pessoas hoje estão indo muito pelo preço e você acaba perdendo clientes pelos concorrentes que são um pouco mais baratos. Mas são mais baratos com o mesmo produto ou são mais baratos porque o produto é diferente? Tem nas duas situações. Tem mais baratos por conta do produto, com o mesmo produto, com a mesma qualidade, e tem outros mais baratos pela qualidade, que esse eu nem o seu, você fala, o seu apartamento, ele é com 3 quartos, é isso? São 3 quartos? 3 quartos, isso. 3 Tá. quartos. São quantos metros quadrados o apartamento? São 100 metros. Tá. Então, são todos climatizados, tudo organizadinho. Quando eu vejo que vem essa proposta, vem a negociação e traz a proposta do concorrente com a qualidade inferior, eu só nem discuto porque ele quer jogar o preço para baixo e eu não vou baixar a qualidade, a minha remuneração por conta disso. Mas o que me preocupa hoje é que nós estamos tendo uma quantidade grande de apartamentos com a mesma qualidade e com essa oscilação de preços, uns mais caros, outros mais baratos, só que com essa oferta maior dentro dos portais, a gente fica ali meio sem saber como conduzir. Uma coisa que é interessante que eu aprendi com vocês, com você no curso, primeiro que o quarto é perecível, né? Então isso me chamou muita atenção. Por quê? Porque eu tinha um foco de final de semana. O nosso público maior é final de semana, de sexta a domingo. Então, de domingo a sexta-feira, ele ficava ocioso, é o quarto fechado. Então, já tendo essa visão de produto perecível, de tarifas diferenciadas, eu arrisquei e comecei a trabalhar dentro do próprio Booking valores mais em conta, mais baratos, no período de segunda a quinta-feira. Então, eu reduzi ali em torno de R$100 e poucos a diária e coloquei algumas coisas. São um mínimo de 3 reservas, alguma coisa que compensasse também esse valor mais baixo. E, coincidentemente ou não, hoje acabei de receber uma primeira reserva num período de semana fora de temporada. Quer dizer, então, isso é uma coisa muito, muito rara de acontecer. Então, eu acho que o caminho está sendo esse. E o que impacta para nós lá hoje, realmente, é o custo de limpeza. Não só limpeza, mas a parte de lavanderia. Então, essa é uma outra dúvida que eu queria aproveitar o seu conhecimento para entender e tentar ajustar também a nossa tarifa. Eu vejo que alguns concorrentes, eles colocam conta com a cobrança de taxa de uso de roupa de cama, de lavanderia, outros não. Né? Lógico que alguns têm a facilidade de ter uma máquina de lavar roupa dentro do apartamento, então isso acaba barateando. Eu não tenho essa facilidade, até porque eu prefiro que uma lavanderia faça, entregue embalado, com uma outra qualidade de serviço. Mas isso está sendo um custo que está aumentando praticamente a cada 2 meses, o valor que as lavanderias da região cobram estão aumentando. Então, esse é o ponto que eu ainda não consegui ajustar. Se eu baixo um pouco o valor da minha diária e cobro um valor diferenciado pelo serviço de lavanderia, ou se eu deixo embutido,
Porque uma parte dos meus clientes, eles são de Fortaleza e região, que vão para o final de semana. Então, eu não vejo se seria um empecilho ele poder levar Até a sua porque roupa de é 40 minutos, é 30 minutos aqui Irás para Fortaleza, né? É do é lado, rápido, né? né? É por aí, no É máximo. 30 minutos, é rapidinho. É. Agora, com a Então, duplicação da avenida ali, 20 minutos você já está lá. essa seria uma sugestão que eu faço muitas vezes com casa temporada. Porque casa temporada muitas vezes tem muitos leitos, né? A pessoa tem muitas camas. Aí imagina uma casa temporada que tem, sei lá, 12, 14, 16 leitos. Pô, e você tem que lavar 12, 14, 16 toalhas, mais toalha de rosto, mais toalha de chão, mais os enxovais, mais as fronhas. Então aquele preço fica muito alto. Aquele preço fica muito alto. Então, existe esse caminho que você sugeriu agora. Você separar a taxa. Então, consequentemente, seu preço vai ficar mais atrativo. Você vai ter um preço mais atrativo, porque seu preço vai estar mais baixo. Mas, em compensação, na hora de finalizar a compra, ele vai ver que existe uma taxa de enxoval, existe uma taxa de limpeza. Né? Outra coisa também que eu também sugiro muitas vezes para ambientes, né, imóveis maiores, às vezes é separar a luz. Às vezes você separa a luz. Né? Tem, por exemplo, a maioria das casas de temporada que eu já aluguei, todas as vezes a pessoa separa a luz. E quando eu chego na casa, ele tira uma foto do relógio, e quando eu vou embora, ele tira outra foto do relógio. Então, assim, que é seu caso, não, porque como é um condomínio muito grande, às vezes o cara não sabe nem onde está o relógio, né? O relógio está em algum lugar mais escondido, assim, um lugar mais discreto, que às vezes a pessoa não sabe nem onde está o relógio. Então, assim, eu sendo você, eu faria isso. Eu separaria. Eu cobraria mais barato, mas eu cobraria uma taxa de enxoval. Que, ó, tudo bem, aí a pessoa pode mandar uma mensagem. Diz assim, olha, eu não quero, o enxoval não precisa me cobrar, eu posso levar o meu. Você, tá tudo bem. Aí você faz uma oferta especial para a pessoa e tira a taxa de enxoval. Entendeu? Mas não esquece de adicionar a taxa de limpeza. Entende? A taxa de limpeza eu tinha tudo embutido. Eu tinha separado. Era o valor da diária, o valor da taxa de limpeza e tinha uma taxa de energia. Mas a taxa de limpeza você não cobra mais, não, por isso não. Você cobra o preço que a faxineira cobra ou você cobra alguma coisa em cima ainda? Não, cobram pouca coisa, que é referente ao que seria o material, né? Mas não é Tá, nada tão significativo. Então, a tá. faxineira hoje cobra 120, eu cobro 150. Então, não é É nada. mais ou menos o que eu faço também. É mais ou menos o que eu faço, porque se você for botar na ponta do lápis também, tem os 17%, né? Que você paga do Airbnb, né? Se você pegar os 15%, mais o IVA, né? O Imposto sobre Valor Agregado, vai dar uns 16%, quase 17%. E aí a gente termina pagando essa taxa também em cima da faxina, a taxa de faxina. Isso. Então, eu tenho essa taxa extra. E aí, vendo a sua aula e vendo os meus concorrentes, que alguns cobram isso separado, outros, a grande maioria hoje já tem um valor fechado sem as taxas, e pensando até numa das suas aulas que você disse que quando vê o valor e vai lá olhar as taxazinhas, acaba que fica chato, uma sensação ruim, eu peguei esse valor da taxa de limpeza e diluí dentro das 2 diárias mínimas, que é o mínimo que eu faço, são 2 diárias. Então, eu aumentei ali R$ 75 e tirei do pacote o valor da taxa de limpeza. Só que essa da taxa de enxoval é que eu não sei se eu tiro, porque hoje está embutido. Mas eu acho que se eu tirar, eu acabo atraindo mais pelo preço e de repente a pessoa se prontifica ou não. Pode ser, então. Eu faria isso. No seu caso, eu cobraria o enxoval por fora. Agora, em relação a esse lance da limpeza, da gente diluir, eu não sei como é que é na sua região, porque eu acredito que pode ser que alguns momentos isso dê problema. Por quê? Porque quando você dilui a taxa de limpeza 75, e se a pessoa ficar 3 noites? Aí a taxa de limpeza já não é mais 150. A taxa de limpeza vai ser 150 mais 75. Aí vai ficar 225. Tá entendendo? Se o cara ficar 4 noites, aí vai ser 150 mais 150, vai ficar R$ 300 só de limpeza. Então, isso funciona quando você tem uma média de duração média de 2 estadias, que é o meu caso. No meu caso, em grandes cidades, pode ser que a própria Fortaleza seja assim, Natal, Recife, porque por conta as pessoas geralmente ficam 2 noites. Mais ou menos a média que eu alugo são 2 noites. Claro, tem vezes que passa um pouco mais, mas assim, nessa estratégia aí vai ficar muito caro para quem ficar mais noite. Entende? Entendi. Então, assim,
não tem muito... Existem alguns caminhos para você diversificar, que eu não fiz a pergunta. Hoje, o seu imóvel está anunciado aonde? Só no Airbnb? Não, tá no Airbnb, Booking e o E o VRBO. VRBO, tá. Isso. Expedia. Olha, como você falou, que esse é o caminho que é mais fácil, mais rápido, mais seguro. Mas, se você tiver algumas fotos da sua hospedagem, algumas fotos, algum vídeo legal, fazer algum vídeo e tal, não sei se você tem filho, que às vezes pode fazer alguma edição naqueles aplicativozinhos e tal. Eu não tenho muita essa habilidade não, mas essa turma jovem sempre tem. Se você tiver filho, pedir isso, você pode pegar, criar um Instagram, colocar as fotos e só turbinar a publicação. Só turbina a publicação e coloca para Grande Fortaleza. Entende? Coloca para Fortaleza. Por quê? Quando você faz um anúncio, a pessoa não tem base de comparação. A pessoa não sabe, porque assim, não é porque assim, tudo que a gente foca expande. Então, na nossa cabeça, como a gente foca muito em Airbnb, em Booking, em VRBO, a gente parte desse pressuposto de que todo mundo sabe o que é Airbnb, Booking e VRBO. Mas tem muita gente que não sabe. Tem muita gente que não sabe. Tem muita. Então, esse é o ponto. Até eu mesmo me incluo nisso. Se você conversasse comigo em 2015, que eu entrei na Booking em 2017, se você conversasse comigo em 2015, 2016, eu achava na minha cabeça que a Decolar era maior. A Decolar era maior. E, por sinal, até falando de Decolar agora, me veio na cabeça, a Decolar agora está com um plano de expansão. Né? Agora aqui no Brasil, querendo trazer anfitriões. Então, pode ser mais uma plataforma que entrega a Decolar.com. Então, eu em 2015, eu nem sabia o que era Booking.com. Quando eu fui entrar na Booking, eu achei que essa empresa não acabou, não. Eu achei que a Decolar era maior. Quando eu fui entrar na Booking, eu pensei isso. Então, não parte do pressuposto que todo mundo sabe. Então, fora essas plataformas que você já está trabalhando, utilizando essa estratégia de separar a taxa de enxoval para que, se a pessoa quiser, ela entre em contato com você e você manda uma oferta especial tirando o enxoval, é um caminho, mas o outro caminho é você tentar atrair o hóspede por um local que ele não tenha muita base de comparação. Então, assim, ó, então aqui, ó, pai, ali você ali negocia, né? O ruim disso aí, o ruim desse lance é que existe um certo diálogo, né? Isso consome tempo. Esse é um lado negativo, entendeu? Tipo assim, esse é um dos lados que me incomoda. Porque quando você faz reserva direta, você fica ali, ó. E pelo que eu tô vendo aqui, acho que você tem uma outra profissão, né? Então, pelo que eu tô vendo aqui no teu escritório, você tem uma outra profissão. Mas você não vai querer estar ali trocando ideia no WhatsApp, né? Pô, chato, né, velho? Entende? Então, o caminho seria esse, ou separar as coisas pela plataforma. E outro detalhe também, tá? Só para finalizar, e outro detalhe também, muitas vezes, flexibilizar a política. Por quê? Muitas vezes a gente trabalha com uma política restritiva, rigorosa, não sei se é o seu caso, mas a gente fica assim, não, o hóspede vai, se eu botar uma política flexível, ele faz a reserva e ele pode cancelar e eu vou perder por isso. Eu vou perder isso. Né? A gente fica com isso na cabeça. Se o hóspede cancela, eu perco. Mas preste atenção que se você tiver com uma política restritiva e a reserva nem chegar até você, então você já perdeu porque ela nem chegou. Eu prefiro arriscar que elas venham, que aconteceu comigo recente agora. Teve um hóspede que passou aí 9 noites comigo e ele pegou uma tarifa flexível e reservou, tipo, 15 dias de antecedência, 20 dias de antecedência. E eu fiquei com medo, ele pode cancelar, né? Ele prendeu meu quarto esse tempo todo, mas foi um risco e deu tudo certo. Entendeu? Deu tudo certo. Não, eu tenho a política, lógico, a não reembolsável e a outra. A outra, eu tenho uma carência de 30 dias aí para poder cancelar. Eu tirei tudo. Eu tirei. Sabe por quê? Porque pensa assim, o não tu já tem. O não tu já tem. A reserva não tem. Eu botei, sabe o que é que eu botei para mim? Porque eu, assim, eu não posso dizer uma coisa que eu não faço para mim. A minha política hoje é flexível um dia. Pode cancelar. Pronto, eu recebi uma reserva ontem que vai ter um concurso público agora em abril. A mulher reservou, acho que foi de 24 a 26, 24 a 26 ou 25 a 27, foi algo assim, foi final de abril. Ela reservou, cara, política flexível. Pode acontecer ela cancelar? Pode. Mas mas assim, a situação que hoje eu me enfrento aqui na minha cidade tá difícil. Por quê? Porque tá tendo briga de facção criminosa, os caras estão incendiando ônibus, a Força Nacional tá por aqui. Eu tava de manhã caminhando, hoje correndo na praia, pô, tem pouco turista na cidade. A cidade está um pouco vazia, por conta desses atentados, entendeu? Os caras estão incendiando delegacia, né, atentando contra base da Polícia Militar. Então, tá aquele, né, a situação ainda não acalmou. Então, eu estou sofrendo um pouco de cancelamento por conta da segurança pública.
E você acaba deixando ela mais rígida e você acaba atrapalhando. Deixei flexível. Se entrar, entrou. E tá entrando. E o pior é que tá entrando. Né? Então, essa situação é um pouco complicada, mas tá entrando. Tá pingando. Entendeu? Vem pingando. Muito em cima da hora, mas vem. Porque eu também, eu deixo meu apartamento preparado. Então, eu recebo uma reserva, por exemplo, no mesmo dia. Eu recebo. Eu não tenho antecedência para reserva, não. Se o cara quiser fazer reserva hoje, eu só coloquei 1 hora. Eu coloquei até as 18 horas. Porque, cara, depois das 18 horas, eu tenho que sair de casa, alguma coisa, né? Às vezes, sei lá, o hóspede chegar. Não, até as 18 horas eu recebo reserva para hoje ainda, se o hóspede quiser. Então, isso também facilita, entendeu? Porque, por exemplo, se você só recebe reserva com um dia de antecedência, 2 dias com antecedência, você precisa se preparar, você vê que, por exemplo, hoje, se você não tiver ocupado hoje e amanhã, você não vai receber reserva por conta dessa antecedência. Um fator que é ruim para mim é o fato de eu não estar lá, entendeu? Então, eu tenho uma rede que me apoia lá, o condomínio, ele dá todo o suporte de manutenção, então, se eu precisar de manutenção na infraestrutura, o condomínio dá esse suporte, tem a equipe de lavanderia, tem a parte de governança, então, mas eu faço essa gestão mais à distância, então isso eu Quem é fico... que faz a limpeza lá? Tá incluso no condomínio? Não, é uma parceira que a gente paga por demanda. Então, tem faxina, tem hóspede, ela vai lá, limpa, prepara e deixa Mas o pronto. apartamento não pode estar. O apartamento, toda vez que chega um hóspede lá, ele tem que se dirigir à recepção, a recepção entrega a chave. É a recepção 24 horas. Não, é aquele sistema de self-check-in. Fechadura eletrônica. Self-check-in, fechadura eletrônica. Então, a tua operação pode estar tudo no automático. Porque se você automatizar as mensagens, se tem fechadura eletrônica, se a limpeza é terceirizada. Por exemplo, eu recebi uma reserva ontem, eu já ligo para a empresa. Eu já digo, ó, eu preciso de uma faxina no dia tal, pode mandar a pessoa a partir das 11 horas, que é a hora da saída. Eu já deixo programado. Entrou a reserva, eu já programo. Se cancelar, eu já ligo para a empresa e aviso. Mas assim, tudo meu já é programado. Tem reserva que entra, vou te ser sincero, tem reserva que entra no Airbnb que eu não me movo nada. Eu fico parado assim, ó. E aí as mensagens automáticas vão chegando, o hóspede pensa que sou eu que estou falando com ele, vai entrando, ele chegou, saiu, agradeceu, disse que eu fui super atencioso e eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu só disparei as mensagens automáticas. Pum, 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 pum. E ele, porque todo hóspede que entra na minha hospedagem, ele recebe 6 mensagens. 6. Então eu vou aqui, ó, pum, 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 pum. E aí o cara, porra, esse anfitrião é muito atencioso. Mas não sabe ele que eu não fiz nada. Às vezes eu até me esqueço o nome do cara que tá lá. A não ser que ele aí, porque nas mensagens, como eu incluo meu WhatsApp, se acontecer alguma coisa, ele vai me ligar. Então, se ele não me ligou, não me mandou mensagem, então vai chegando tudo ali no automático, entendeu? Então, eu consigo automatizar minha operação assim. Fechadura, mensagem automática, e tanto a empresa de limpeza como a lavanderia, eu também consigo terceirizar, porque eu programo a limpeza, e a lavanderia, na minha situação, né, e como tem muitas situações também, a lavanderia ela coleta, ela pega um enxoval, então a faxineira vem, bota tudo num saco, a lavanderia coleta, e depois a lavanderia deixa de novo. Então eu tenho esses todos. Então, assim, depois que você fez isso, o negócio roda no automático. O que você precisa é só ajustar preço. Mudar política, tá ali, mudar uma foto. É aqueles ajustes que a gente vê dentro do curso. Não, isso eu tenho feito. Até com relação às fotos, você colocou lá as 12 primeiras, são as principais, eu tenho refeito essa redistribuição. O meu principal hoje é o Airbnb, é o Booking. Então, é o nosso principal fonte de reservas. Só para você ter uma ideia... Você está participando dos programas, você participa do Gênesis, do Preferencial. Sim. Nós começamos em 2018, 2020 recebemos o primeiro certificado deles, com nota 9.4. O Booking Review Awards. Isso. Então foi 9.4, 9.5, 9.6 e esse ano recebemos o último agora, 2023, 9.7. E nós temos lá o programa de parceiro preferencial, o classificação do Booking, que é o de 4 estrelas, né? Então tem todas essas certificações deles. Quando a gente busca lá, quando eu busco, ele aparece lá nas primeiras páginas ali, na primeira página, no máximo na segunda, como a referência.
Sim. E no Airbnb, a nossa média lá é 4,8. Agora, dia 1º de abril, tem a nova certificação lá para ver se a gente consegue entrar no... Superhost. Isso. Então, vamos ver se a gente consegue, a partir de 1º de abril, ser classificado lá dentro também. Boa. E do Instagram. Instagram é uma coisa que a gente tem, não é tão usual. A gente estava focado mais na indicação de ex-hóspedes, indicação boca a boca. Nós deixamos lá no próprio condomínio um anúncio para a pessoa ter o contato da gente e manda mensagem, mas eu estou focando agora mais com relação às postagens no Instagram. Eu acho assim, a postagem pode ser básica, é diferente de um tipo de postagem que eu faço, porque ali é um público de lazer, é um público que vai olhar e você desperta o desejo. É diferente do tipo de conteúdo que eu faço, que é um conteúdo que engaja, que atrai, que é um conteúdo informativo, é um conteúdo de aprendizado. É diferente, então você não vai precisar ter essa mesma produção de conteúdo que eu tenho. Mas o que eu acho que é importante você fazer é anunciar. Você tem seu Instagram, não fica fazendo panfletagem no feed, tipo, disponibilidade. No mês de maio, todos os finais de semana estamos disponíveis, escolha o seu. Não, publica foto da região, né? Pega umas fotos da região, se você já tiver algumas fotos ou conseguir algum banco de dados que tenha fotos da região, que você possa estar ali publicando e criando, porque, cara, eu vou te falar uma coisa. Existe hoje uma plataforma de inteligência artificial chamada ChatGPT. Você tá ligado, né? Uhum. Então, aquilo ali é a parada. Vou te falar, eu tô na internet já tem uns anos já que, tipo, assim, que eu trabalho com isso e eu nunca vi nada tão disruptivo quanto o ChatGPT, que hoje em relação ao Google foi mais disruptivo. Muito, né? O Google. Agora o ChatGPT é a mesma coisa. Pô, tu pega ali, tu pega uma foto, cria uma legenda falando sobre a praia e tal. O bicho, no mesmo hora, ele só escreve. Tu só olha ali, olha o português, só copia, pum, joga ali dentro e acabou. Publicou. Fale sobre os 3 principais pratos da culinária local de Fortaleza. O prato é esse. Pronto, vai lá, pega uma foto, coloca 3 fotos aqui, pum, já virou outra postagem. Tá entendendo? Uhum. Então, assim, a coisa ficou muito fácil hoje de manter uma rede social atualizada por conta dessa inteligência artificial. Uhum. E aí, o segundo momento, porque produzir conteúdo é algo que dá trabalho. E como não é a sua renda principal, não é a sua atividade principal, só faz isso para manter o negócio vivo, atualizado, para dar uma sensação de, tipo assim, tem gente que manuseia isso aqui, mas faça anúncio. Faz anúncio, faz para Fortaleza, faz anúncio aqui para Natal, que é um pouco que deve visitar Fortaleza, anúncio para Mossoró, que é uma segunda cidade maior aqui de Natal, porque Mossoró fica mais próximo ir para Fortaleza do que para Natal. E Mossoró é a segunda maior cidade de Natal, né? É a segunda maior cidade. Então tem muita gente que de Mossoró, quando precisa ir para um atendimento médico, é mais perto dele ir para Fortaleza, que acho que é 220 quilômetros, do que ele vir para Natal, que é 280. Entende? Uhum. Então, anuncia para esse público. Pega assim, ó. Eu sendo você, quais são as cidades que me visitam? São, por exemplo, as pessoas que podem vir dirigindo, que estão num raio aqui de 400 quilômetros, 500 quilômetros. Então, eu teria Natal, eu teria Mossoró, eu poderia fazer um anúncio, talvez, para João Pessoa, eu poderia fazer um anúncio, talvez, para algumas cidades do interior do Ceará, como Sobral, por exemplo. Né? Então, algumas outras cidades, porque eu tenho certeza que se você gastar aí R$10, eu tô falando aí mais ou menos R$10 por dia, R$20 por dia, se você pegar uma diária sua, quanto custa uma diária sua? Eu faço 500 durante a semana. Pronto, se você pegar uma diária sua e colocar de anúncio por 30 dias, diluir R$500 dividido por 30, você bota anúncio, aí você faz uns 3 anúncios diferentes. Umas duas ou 3 fotos da casa, que a pessoa passa para o lado, aí você coloca uma legenda. Um vídeo, ou 2 vídeos, impulsiona 3 postagens diferentes. Coloca R$500, dilui por 30, para ver quanto é que vai dar por dia, e dilui por 3 anúncios. E coloca cada um por dia aqueles anúncios. Eu tenho certeza que uma diária não tem perigo no mundo de não converter no mínimo 5 diárias ou mais. 5 diárias ou mais. Estou falando que vai converter 50 diárias, 5 só. Se você converter 2, praticamente o negócio se pagou. Mas eu digo assim, 5 diárias, se você botar R$500, eu tenho certeza que você vai conseguir no mínimo aí 2.500. Você bota 500 e bota 2.500. E aí, obviamente, que você faria isso, obviamente, com a cobrança de um pré-pagamento. E acho que só.
uma cobrança de pré-pagamento só porque para o hóspede não cancelar, né? Em cima da hora. Então, assim, ó, eu vou te fazer um preço bom, tá aqui, mas ó, a cobrança aqui, o que você pagou, você pode me dar 50% agora e 50% uma semana antes de chegar, uns 2 dias antes de chegar. Mas assim, se houver cancelamento, eu não devolvo. Ah, beleza. Mas por isso eu estou te fazendo um preço tão bom. A pessoa, tá bom. Entende? Uhum. Mais ou menos nessa linha aí eu iria. Deixa eu entender essa postagem, Felipe. Você fala para o vídeo e fotos, não é isso? Eu posto os dois no mesmo dia? Como é que eu não entendi bem essa parte? Você pode postar no mesmo dia, em horários separados, ou pode postar um por dia. Porque o ideal é quando você fizer uma postagem. Porque assim, existem dois caminhos para anunciar. Se você for anunciar pelo gerenciador de anúncios, igual tem lá na aula de como fazer anúncios, você não vai precisar postar. Não precisa. Agora, se você for fazer pelo botãozinho azul turbinar, você vai precisar postar ela. Então, você pode postar um vídeo num dia, esperar ele rodar por 24 horas de forma orgânica, porque pode nessas 24 horas já pode aparecer uma reserva e você não gastou nada. Então você deixa 24 horas ele rodando. Quando ele bater 24 horas, você turbina a publicação por 7 dias ou por 15 dias. Aí no outro dia, você posta mais um vídeo, deixa rodar por 24 horas e turbina de novo ele por mais 7 ou mais 15 dias. E no terceiro dia, publica de novo, deixa rodar por mais 24 e turbina de novo por mais 7 ou 15 dias. E aí você vai analisando, você vai ver, pô, tá chegando muito contato. Né? Então você vai começar a ver, né, as pessoas entrando em contato com você, perguntando, entendeu? Então aí você vai analisar, e você, putz, se você botar R$ 500 e botar 2.500, é uma conta excelente, é uma conta Sim, boa, sim. entendeu? Uhum. Agora, com relação às postagens, eu vi você comentando que não é bom a gente focar demais dentro no caso do imóvel ali. Você colocar, por exemplo, hoje eu fiz uma postagem e falei sobre Fortaleza. Todo mundo sabe que a Porto das Dunas ali, a Quirais fica em Fortaleza, mas nem todo mundo que é de fora tem essa percepção. Então, eu comecei a fazer essas postagens, falando que é Fortaleza, os pontos turísticos. Então, estava querendo pegar nessas próximas e fazer isso. Praias próximas ali do Porto das Dunas que podem ser Mas acessadas. você usou o chat GPT, usou o chat Foi, GPT. foi, foi. Pô, né? Ali é ouro demais. Eu até assinei, porque, cara, ele tem muita coisa legal, muita coisa inteligente ali que ajuda em muita coisa ali. Entendeu? É Não, uma, é o é que uma você falou. ferramenta, é uma ferramenta muito boa. Não, é sobre vários aspectos. Ela fala sobre você sobre vários aspectos, né? Então, é, ajuda nessa publicação, né? Então, assim, você pode criar uma linha editorial em cima, tipo, culinária, restaurante, praias, museus, porque tem muita coisa que a gente mesmo, por exemplo, eu moro numa cidade que eu não conheço metade das praias. Eu já ouvi falar, pô, mas quais são as mais conhecidas? São Miguel do Gostoso e Pipa. Mas, pô, eu nunca fui no Forte dos Reis Magos, que tem aqui em Natal. Nunca fui. Nunca fui em outras lagoas conhecidas também, em outros lugares conhecidos aqui que tem. Eu nunca fui. Então, às vezes, a própria pessoa do local não sabe. Né? Então, às vezes, tem, como você falou, em Aquiraz dá muita gente de Fortaleza, principalmente família. Então, você pode falar, muitas vezes, a postagem falando dos atrativos para criança dentro da tua estrutura. Ou porque assim, tu sabe que os pais escolhem os locais de acordo com a estrutura para criança, né? A gente que é Uhum. pai escolhe para a estrutura para criança. Então, você pode falar sobre tudo isso. Às vezes, de barraco, a barraca de praia tal, oferece estrutura tal. E muita coisa de conteúdo, sabe onde é que você pode pegar? TripAdvisor. No TripAdvisor, tripadvisor.com. Se você clicar lá, você vai botar lá o que fazer. Se você clicar o que fazer no TripAdvisor, vai ter várias coisas, ó. Aqui, ó. Se eu botar aqui, ó. Pode falando aí, tá? Se quiser, tripadvisor.com. Aqui, ó. Se tu clicar aqui, olha quantas ideias de postagem isso aqui dá. Porque as pessoas, às vezes, fogem um pouco a imaginação, né? Porque o cara, eu vou postar o quê? Aí, Uhum. aqui, ó. E a minha preocupação é ficar naquele mesmo de ficar repetindo a Mas mesma coisa. internet é isso, mas internet é isso. Nunca você vai conseguir postar um conteúdo exclusivo todos os dias. Não tem como. Quantas vezes as pessoas vão me escutar falar aqui de fotografia? Quantas vezes as pessoas vão me escutar falar de custo do quarto vazio? Ela sabe o que eu estou escutando falar, mas se ela quiser se aprofundar naquele assunto, muitas vezes ela vai entender a noção aqui, mas ela não vai entender a profundidade como você tem na aula. Sobre os Uhum. pontos importantes, o que a gente analisa, entendeu? Eu falo sobre políticas. Pô, mas uma aula de política, ela tem quase 40 minutos. A gente falou aqui 2, 3, 5 minutos sobre políticas. Aí aqui no TripAdvisor, o que fazer? Se eu botar aqui, ó, Aquiraz. Não, Aquiraz. Aí ele diz aqui, ó, esportes, praias, passeios. Aqui, ó, o cara vê tudo, pô.
Então, cada um desses passeios aqui é uma postagem. Voo duplo. Você já pensou em fazer um voo duplo de paramotor? Papapá, tá aqui, ó. E vai mostrando. Translado, Fortaleza, um local, Tupo Jericoacoara. Tá vendo? Esses são os passeios que tem para fazer. Aí tem os transportes. Se você quiser restaurante também, ó, até aqui, os restaurantes, ó. Aí você vem aqui, clica em restaurante, você bota aqui Aquiraz. Ele vai trazer várias ideias de restaurante, de culinária. Tá vendo? Ó, Beach Park, Relaxo, Dom Pedro Laguna, Wellness, ó, Birobi. Então, assim, aqui vai trazer muitas ideias de postagem, né? De que tipo de conteúdo você vê. Então, você pode pegar a ideia e usa ali no chat GPT. Pega a ideia ali, fala sobre isso aqui. Ele discorre. Aí você publica. Fica fácil, né? Eu acho que se você fizer 30 postagens em um dia só, você pegar 30 postagens, vai ser 2 meses de postagem. Você vai gastar um dia só para fazer 30 postagens e depois você agenda tudo isso no estudo de criação do Facebook. Você pode pegar todas as postagens com as legendas já prontas, já sobe a postagem, sobe a legenda, dia tal. Sobe a postagem, sobe a legenda, dia tal. Então você vai passar 2 meses sem nem se preocupar com isso, em termos de postagem, entendeu? Você vai se preocupar mais com o anúncio. Entendi. Não, esse é um campo que eu não explorava tanto. Estava muito focado nos portais, em tentar atender bem os portais, e estava deixando de lado. Até porque tinha assim, muito aquela história, né? O que vem de fora, você tem uma garantia, o que é de dentro dos portais, você tem uma garantia por trás ali, né? Uma pessoa teve que se cadastrar, teve que fazer todo aquele processo para... Mais ou menos, sabe por quê? Porque essa garantia que a gente tem é do Airbnb, que vai pagar o seguro. Teve uma pessoa que me mandou, não vou identificar a pessoa, mas teve uma pessoa que me mandou um direct dizendo que recebeu uma reserva por uma plataforma, não foi o Airbnb, e roubaram geladeira, televisão, levaram as coisas da casa. Levaram. E ela perguntou assim, você acha que eu deveria colocar eles na justiça? Eu falei assim, Booking um intermediário. Por que eu sei disso? Por causa disso aqui, ó. Cadê o livro? Eu tenho um livro aqui da Booking, que esse livro aqui é o único livro da internet que fala sobre direito de Booking e Airbnb. Esse livro aqui foi escrito pelo advogado da Booking, Wagner. Aí, como eu conheci ele, aí eu vi que ele fez o lançamento do curso, do lançamento desse livro, eu trabalhava na Booking ainda. Esse é o único livro que eu conheço de direito que fala sobre as transações entre as plataformas. Chama-se Agências de Turismo Online, nos contratos de hospedagem. Esse é o único livro de direito que eu conheço que fala sobre isso. E aí ele diz claramente que a defesa dele, ou seja, eu já estou vendo a defesa do próprio advogado, né? Então, a defesa dele, ele já diz que a Booking é só um intermediário, que a Booking não é responsável por danos, etc, etc. Isso está muito claro no contrato deles. Aí eu disse, pô, eu olhei para lá e disse, Felipe, você acha que eu deveria acionar a Booking? Eu disse assim, perdeu. Ou você aciona o hóspede, porque se não a Booking, colocar a Booking como litisconsorte, eu não acho que vai dar futuro, não, vai dar errado. Então eu tinha muito esse receio, tinha essa segurança de ter um intermediário ali, seu Booking, o Airbnb, bem ou mal teria um cadastro, a pessoa teria que passar, teria os dados. Então eu não focava muito nessas indicações vindas da internet com esse receio. Mas não tem para onde correr. Hoje as pessoas estão ligadas no Instagram, o tempo inteiro Instagram, Facebook. Facebook acho que até está perdendo um pouco mais o espaço, mas Instagram... É um público mais velho o Facebook. O Facebook é um público, por exemplo, eu vejo que a maioria dos meus alunos que têm uma certa idade, depois dos 55, 60, são pessoas que me conheceram no Facebook. São pessoas que agora podem estar assistindo essa live pelo Facebook. Às vezes eu vejo aqui, eu não sei quem está assistindo pelo Facebook, mas eu vejo que tem uma curtidinha no Facebook ali, eu sei, opa, tem gente me assistindo. E aí, normalmente, é um público mais maduro, digamos assim, né? Um público mais sênior que está pelo Facebook. Depende. Se teu público se você quiser atrair um público mais sênior, é Facebook. Se você quiser atrair um público mais jovem, tipo assim, 30, 40 anos, até os 50, vai pelo Instagram. Mas depois dos 50, o Facebook, para mim, no caso, na minha visão, funciona melhor. Tendo um público mais maduro, procura. Eu vejo até pelo meu pai. Meu pai não tem Instagram, mas Facebook, meu irmão, meu pai sabe. Mas Instagram não sabe nem por onde vai. Entendeu? Não, isso que eu tenho notado. O pessoal mais jovem é tudo no Instagram. Instagram, TikTok. Eu não tenho TikTok, não, porque eu acho que TikTok é. Sei lá. Eu tenho tanta coisa para administrar que eu
tô fora. Uhum. E o nosso público, a gente quer fechar nesse nicho mais de família. O condomínio em si é um condomínio mais voltado para a família, com piscina para criança, área infantil, parquinho, a praia que a mãe e o pai pode levar a criança ali para a praia, a criança ficou enjoadinha, quer voltar para dormir, volta para casa, dorme, depois volta para a praia. Então, nós tínhamos no começo aquela ideia de atender a todos, mas não. Até depois do curso a gente começou a focar nesse nicho e tentar trazer isso mais à tona. Até por conta de manutenção, né? Você tem uma família diferente, você é um grupo de amigos que vão lá e faz aquela festa e você não sabe a consequência. Mas me diz uma coisa, aí você quer atrair criança, mas existe algum espaço lúdico, existe alguma coisa que você faz assim, cara, eu preparei isso aqui para criança, talvez um quarto, sei lá, um quarto lúdico, às vezes com personagens infantis, às vezes uma decoração diferente, às vezes uma parede com uma cor diferente, às vezes um joguinho para as crianças brincarem, existe isso no teu apartamento? Não, ainda não, mas a intenção é já fazer um investimento nisso. Porque nem é um investimento tão caro, né? Nem é um investimento tão caro. E aí você, pega uns joguinhos para criança, umas paredes coloridas, às vezes, sei lá, uma parede é uma princesa, outra parede é um super-herói. Cara, que legal. Cara, nenhuma hospedagem tem isso. Nenhuma hospedagem tem isso, né? Você vai olhar aqui, que é uma hospedagem que tem essa decoração. Às vezes no quarto, como são 3 quartos, pode ser um para o casal e um outro quarto. Você pode, eu coloquei uma cama de criança e tal, mas coloquei tipo uma barraca, tipo uma tenda, né? Que transforma aquele espaço no lúdico, que agora você vai dormir na sua tenda. E, isso você sabe, né? Memórias afetivas, né? As memórias de crianças. Eu, como um pai agora, é um dos pontos que eu presto muita atenção, que, tipo, cada viagem que a gente faz, cada lugar que a gente vai, aquilo marca memórias afetivas, né? Então, você ir para um apartamento lúdico, que, tem aquela decoração bacana de princesa, bonito, tem uns brinquedos, a coxa era rosa, rosa, o travesseiro eram uns coraçãozinhos, formato de coração, olha que legal, as princesas dormem com a cabeça no coração, minha filha acha se amarrar por isso, entende? Eu gosto muito dessa linha lúdica, eu não tenho essa linha lúdica do meu apartamento, porque eu evito atender crianças. Eu evito atender crianças no meu apartamento, primeiro porque não tem tela, e eu já tive experiências algumas vezes com meus filhos, meus próprios filhos, né? Nem com outras crianças, mas com meus próprios filhos. Aí eu fico pensando, se meus filhos são assim, que dirá o filho dos outros? Se os meus são assim, que, cara, eu sou um cara disciplinado, eu fico em cima, as paredes da minha casa são pintadas, quem dirá aquela pessoa diz assim, é criança, entendeu como é que é? Aí eu evito, mas você não tem como bloquear isso. Porque eu já recebi criança, já forneci berço, já fiz tudo. Eu evito, eu nunca tive problema. Mas se eu puder escolher uma família de adultos ou uma família adultos com criança, eu prefiro uma família só de adultos. Eu vou sempre nesse, que normalmente é um pouco que eu atendo. É raro chegar criança. Não, lá o nosso não tem jeito, né? Por ser um apartamento grande, acaba indo família, então atrai muito mais família. Parque aquático, né? Parque aquático. O parque aquático, as piscinas do condomínio, a área de lazer, então acaba atraindo muito família nesse sentido. Mas eu nunca tive problema, pelo menos até nesses 7 anos, 5, 7 anos, que nós somos disponíveis para locação, até agora não tive nenhum problema com criança, não. A parte de segurança, sim, está me chamando a atenção, essa parte de tela, eu já vou ver se eu já providencio para colocar, eu acho que é um diferencial, acaba sendo um diferencial na hora de... Outra coisa também que eu vejo como um diferencial, por exemplo, você sabe que toda família sempre tem aquele idoso, então às vezes banheiro, tudo bem que é difícil você pegar um apartamento e fazer uma adaptação para pessoas com dificuldade de mobilidade, mas o banheiro tem barras de proteção, entendeu? Tipo assim, tem uma barra de alumínio para segurar, um tapetinho antiderrapante, e isso você pode usar a seu favor, que você tem barras e tal, isso mostrando nas fotos, pode valorizar, né? Às vezes aquela senhorinha, aquele senhorzinho que quer participar do final de semana com a família, mas aí o lugar não tem tanta estrutura, né? Porque aí tem medo de cair, não, o lugar é tudo organizado. Isso pode ser um outro público também, entendeu? Porque as pessoas focam muito no público que a maioria quer, né? Que é o Oceano Vermelho. Mas quais são os oceanos azuis? É exatamente aquele público da terceira idade. A nossa era, digamos assim, né? As pessoas estão envelhecendo com mais saúde, né? Eu vejo pela minha sogra. Minha sogra tem 71 anos, eu acho, 70 ou 71. Cara, minha sogra é super, tipo, inteira, dura mesmo. Tipo assim, faz reserva na Booking,
ela não me pergunta, não. Às vezes ela se mete nas roubadas, mas por que a senhora não me perguntou? Por que a senhora não deixou eu olhar? Porque ela é muito proativa. Acho que minha filha puxou isso dela. Né? Tipo assim, não precisa de ajuda. Deixa que eu faço. Pegou um carro, você tem a noção dessa geração que eu falo, né? Dessa era que a gente vive. Ela pegou um carro em Las Vegas e desceu a costa dos Estados Unidos inteira, dirigindo sem falar uma palavra de inglês. Não dá uma palavra de inglês, velho. Eu não tenho essa coragem, não. Eu não tinha essa coragem, não. Se eu não falasse inglês, tu é doido. Pegou o carro, saiu descendo ali, fazendo um roteiro pela Itália e não sabia falar nada. Eu não falava um biribibubi, um biribibabi. E foi parada e só tentava falando o italiano com o português. Mas é que eu digo, essa geração, as pessoas estão com mais sede de viver. Né? Então, a gente esquece muito desse povo. E é um povo que eu gosto de atender. Porque é um povo que tem dinheiro. Entendeu? Já se aposentou, já viveu a vida, já está tranquilo. Agora quer curtir. Sim, sim. Acho que tá travando a minha tela, não tá? Tá um pouco, né? Tá travada, mas já voltou. Eu vou já jogar para cá, deixa eu jogar para cá. Melhorou, mas só que minha imagem piorou. Mas estava travando, não sei porquê. Acho que deve ter muito aplicativo aberto. Deixa eu puxar assim. Beleza? Pode continuar aí. Tem ainda mais aí uns 10 minutinhos. Se quiser. Não, mas era básico essas dúvidas que eu queria tirar contigo, para a gente tentar alinhar melhor, ver como é que a gente poderia aproveitar mais esse curso. E Sim. Volto a reforçar que uma parte do que eu já vi, não consegui fechar o curso todo até agora, vi em torno de 50% dele, mas o que eu já vi e consegui colocar em prática já tem uma diferença, já notei uma diferença significativa. Eu já vi essa reserva durante a semana, coisa que eu não tinha, nunca esperava ter. Então, vamos ver se melhora cada vez mais. Isso, você vai trabalhando, às vezes, por exemplo, durante a semana você trabalha um preço mais baixo, aí coloca domingo e 3 noites. Assim, ó, domingo a quinta, 3 noites, faço um preço melhor, mas tem que ficar 3 noites. Já na sexta e no sábado, são 2 noites. Mas aí você pode fazer um preço um pouco mais alto, porque não está à procura. Então a gente vai dosando, entendeu? A gente vai mexendo aí, oscilando aí. Tá travando de novo a minha tela aqui, não sei porquê, mas vamos lá, deixa eu botar para cá, para não ficar travando. Então a gente vai mexendo, a gente vai oscilando isso aí, entendeu? Há momentos que você pode aumentar uma restrição para baixar um preço, entende? Pô, um dia de semana agora. E aí essa adaptação, aquilo, flexibiliza a política para ver se isso não melhora também. Faz um teste. Em vez de a gente dizer, eles vão cancelar. Calma, faz o teste. Flexibiliza a política e vê o que vai dar. Pô, flexibilizar a política ficou legal, velho. Ninguém cancelou, não. Tá dando bom para mim. Tá dando bom para mim. Eu fiz essa estratégia que você fez, o lance lá da limpeza. Eu reparti o preço da limpeza. Mas não mudou muita coisa para mim, não. Aí eu voltei de novo. Porque exatamente quem estava querendo 3, 4 noites, aí eu desisti. Aí eu voltei. Quando eu retroagi, dias depois, entrou reservas mais longas. Entendeu? Entraram as reservas mais longas. Então, eu costumo dizer assim que não só nesse segmento, como nada na vida é estável, né? Estabilidade. Depois que veio a pandemia, estabilidade não existe, né? O cara descobriu que estabilidade não existe, né? Isso é uma frase que repete muito aquele Flávio Augusto, Geração do Valor. Sabe quem é da UESA? Que tem um time de futebol, Orlando City, que vendeu e tal, e ele sempre fala assim, estabilidade não existe. Porque você acha que está tudo bem, que você está com o maior dinheiro, daqui a pouco a sua empresa faz assim, né? Feito ele, né? Tem mais de 400 escolas, aconteceu a pandemia, fecha todas as escolas. E o cara, não sei quanto, o cara bilionário, o cara mesmo passou mal perrengue. Eu digo, porra, depois que um cara desse passou perrengue, quem sou eu na fila do pão, velho? Quem sou eu na fila do pão? Entendeu? Então, essa dinamicidade é o tempo inteiro. A gente nunca vai encontrar o jeito certo. Às vezes o que pode estar funcionando para mim não está funcionando para você. Por isso que eu digo que o curso fala sobre estratégias, não sobre quais botões apertar. Porque botão é muito fácil, mas é estratégia. E agora? Vou fazer isso aqui agora. Faz aquele teste da política, troca a política para 5 dias para ver. Talvez não troque para 1, não, troque para 5, em vez de ser 30 dias de restritiva ou rigorosa. Puxe ela para 5, para moderada. Aí você vê, pô, lá, começou a entrar umas reservas. Se começar a aparecer muito cancelamento, você, peraí, então vou voltar ao que estava antes. Vamos fazer uma outra mudança, vamos diminuir o preço e vamos aumentar a duração da estadia, vamos fazer a divulgação, sabe? Então, assim, você vai encontrando os canais, né? Você vai buscando a solução porque você já conhece a estratégia, só que você vai adaptar para o plano real.
Beleza? Tranquilo. É isso aí? Posso encerrar? Podemos. Então, mais uma vez, Luciano, muito obrigado pela confiança, cara. Muito obrigado aí por acreditar no projeto, por dar esse passo, né? Conta comigo aí, você vai estar aí a comunidade, né? Tem a nossa comunidade do Facebook para você continuar tirando dúvidas. Por sinal, quando eu desligar aqui com você, eu vou abrir a comunidade agora para ver se tem dúvidas lá para eu responder logo, para ficar tudo em dia. Então, ó, conta comigo aí que precisar ir. Essa semana a gente vai ter aula com a fotógrafa, vai ser sexta-feira, tá? Então eu chamei uma fotógrafa para ela ensinar aos alunos como tirar as melhores fotos, né? A luz, iluminação, às vezes a câmera, às vezes o ângulo. Então, como ela é especialista nisso, ela é especialista em fazer fotografias para imóveis de temporada, ela vai dar uma aula para a gente aí. Então, sexta-feira aí, vai ser 7 horas da noite. Aí, se você também não puder assistir, ela vai ficar salva naquele anexo que tem do curso, onde tem a aula de home staging, tem aula com contador, e agora a gente vai colocar a aula com a fotógrafa. Ok. Bom? Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. A gente se fala, viu? Até mais. Obrigado. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, mais uma mentoria aí, concluída com sucesso. Como vocês puderam ver aí, o Luciano é anfitrião, né? Mora em Brasília, mas tem um apartamento em Aquiraz, um lugar turístico ali próximo, né? Do Beach Park, para você ver. Ali uma concorrência acirrada, ali uma concorrência ferrenha, porque o que tem ali de resort, de hotel, de pousada e de condomínio, eu acho que deve ser pau a pau com Porto de Galinhas. Não é pau a pau, porque eu sei que Porto de Galinhas fatura mais. Isso aí eu sei. Mas para você ver que é uma cidade extremamente competitiva, né? Muitos concorrentes, e ainda assim ele conseguiu aí fazer alguma venda já aí durante a semana, já conseguiu sentir melhoras, já está conseguindo, né, a ter uma evolução aí com a sua hospedagem. Para você que quer participar dessa transformação, eu lhe convido a se inscrever no nosso evento Semana Triplica Suas Reservas. O link está aqui embaixo para você que está me assistindo no YouTube ou no Facebook. Clica aqui embaixo. O evento é 100% online, 100% gratuito e ao vivo, tá? O mais importante de tudo é que é ao vivo. Eu gosto muito de evento ao vivo, não gosto muito de assistir aulas gravadas. Porque eu não assisto aula gravada, geralmente eu coloco com 2x, né? Então, eu acho que o ao vivo tem aquele calor, tem aquela interação. Então, você quer participar, clica aqui embaixo. O evento vai acontecer do dia 10 ao dia 13, onde eu vou mostrar para você a minha metodologia. Depois de ser ex-gerente da Booking.com, depois de assessorar mais de 2.000 tipos de hospedagens ao redor de todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, pousada, anfitrião, casa de temporada, hotel, o que você pensar. Toda essa metodologia eu masterizei e eu vou apresentar para você o passo a passo, do dia 10 ao dia 13. E no dia 17 eu abro uma turma nova. Então você, Lagra, eu quero dar um próximo passo, eu quero triplicar reservas, eu quero ter acesso à comunidade, eu quero ter acesso a boas informações, eu quero pegar informação organizada, porque conhecimento, se não tiver organizado, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Porque tu vai pegar um monte de conhecimento que tem no YouTube, no Instagram, no Google, e diz, porra, mas ele não está organizado. Aí tu vai gastar tempo e dinheiro, muitas vezes tu nem tem esse tempo, né? Porque é uma renda extra. Então pensa comigo, pega todo esse passo a passo organizado. Dia 17 a gente abre uma turma nova, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus e hoje, às 20 horas, eu vou fazer a nossa segunda live. A live de hoje eu vou falar exatamente sobre a diferença entre Booking e Airbnb. Eu vou trazer para você, você que é anfitrião, que só trabalha com Airbnb, dizer, pô, mas eu não trabalho com a Booking porque a Booking é difícil. Peraí, eu vou fazer um comparativo entre as duas, para você entender o que é bom em um, o que é bom no outro, o que funciona, como é que é, qual é a vantagem, quais as desvantagens. Mas no final das contas, as duas plataformas funcionam. Mas eu quero que você entenda por que eu acho a Booking melhor. Por que tem pessoas que acham o Airbnb melhor. Então, a gente vai fazer esse desempate hoje na live, às 20 horas, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado. Deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal. Foi, turma.